Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparados para mais uma semana de aula? A nossa aula dessa semana vai falar sobre sinais de pontuação. E nós vamos compreender aí qual é o papel dos pontos dentro de um texto. Lembrando que cada ponto ele tem uma função dentro do texto. Por que esses sinais de pontuação são importantes? Porque na minha escrita ele vai ajudar a trazer aquilo que eu faço na oralidade, ou seja, quando eu falo com alguém, eu vou trazer exatamente então esse sentido. Então a pontuação na escrita, ela vai marcar a entonação da fala. Por isso que ao lermos um texto, nós temos que prestar bastante atenção nos pontos que estão sendo utilizados, exatamente porque a minha entonação, a minha fala, ela vai ser modificada de acordo com o ponto utilizado. Então, vai ajudar na expressão dos pensamentos, as emoções que eu vou trazer ao meu texto, a compreensão desse texto vai ficar mais clara. Por exemplo, se dentro do texto há uma pergunta, ela vai ser sinalizada pelo ponto de interrogação. Então, a minha entonação na hora da leitura vai fazer então que eu leia de forma que claramente veja que naquele momento ali há uma pergunta dentro do texto. E esses sinais de pontuação também, eles vão determinar o meu ritmo da escrita. Imaginem vocês pegar um texto médio, por exemplo, ou até um texto curto, não tem nenhum problema em relação ao tamanho, mas escrevê-lo do primeiro parágrafo, ou seja, a partir da primeira palavra até a última, dependendo de quantos parágrafos o seu texto tiver, sem nenhuma pontuação. Ao final da leitura, o que vai acontecer? Você vai estar cansado, porque a pontuação também ela coloca ritmo, né, na leitura, e principalmente a compreensão do texto não será clara. Então, os sinais de pontuação também, além de colocar o ritmo, né, na minha escrita, vai ajudar na compreensão do texto, vai trazer as emoções que eu preciso deixar ali para o leitor. Então, por isso que é muito importante a pontuação dentro de um texto e, principalmente, sabermos usá-los com suas devidas funções. Então, nós vamos ver agora que essas pontuações, como elas vão trabalhar com sentimentos, ou seja, a cada pontuação utilizada no texto, ela vai trazer ali um tipo de sentimento que eu quero expressar, eu preciso, então, conhecer os sinais de pontuações, saber a finalidade de cada um e colocá-lo no lugar correto dentro do meu texto. Lembrando que o ritmo da escrita, as ideias que eu quero passar, serão marcadas, então, exatamente por cada sinal de pontuação escolhida. Então, nós vamos ver aqui que nós temos o ponto final, que indica que uma frase terminou, ou seja, concluí meu pensamento, concluí aquilo que eu queria informar, um ponto final. O ponto de interrogação, ele vai indicar que dentro do seu texto está sendo feita uma pergunta. O ponto de exclamação, qual tipo de sentimento que ele pode trazer no seu texto? Admiração, alegria, surpresa, espanto, depende daquilo que você quer expressar. E aí a forma como você vai fazer a leitura é que vai marcar essa entonação aí, trazendo a ideia ou de algo que você está admirando, ou de um espanto, de repente uma surpresa. Os dois pontos, eles vão ser utilizados aqui no texto para indicar que logo em seguida vai ocorrer uma fala. E aí o próximo sinal de pontuação utilizado é o travessão, que indica a fala dos nossos personagens. As reticências, que são os 3 pontinhos, eles indicam suspensão de pensamentos, de repente você começou a falar, aí parou, uma dúvida, ou que de repente a frase foi interrompida. Então, nós utilizamos as reticências para trazer esse contexto aqui dentro daquilo que eu quero passar. A vírgula é aquela que nós utilizamos no texto, que representa uma pausa mais curta. Imagina nós lermos um texto sem nenhuma vírgula. Nossa respiração vai ficar ofegante, justamente porque a vírgula também é justamente para dar aquela pausa mais curtinha, dar um equilíbrio aí na leitura do texto. O ponto e vírgula já é uma pausa um pouquinho maior do que a vírgula.
As aspas, elas serão usadas, né, para realçar alguma coisa dentro do texto que eu quero chamar a atenção ali do meu leitor, então eu utilizarei as aspas com essa finalidade. Os parênteses também servem para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou dar uma explicação. Então, o parênteses aqui ele pode ter essas funções. Então, nós temos aqui, ó, vários sinais de pontuação, ponto final, pontos de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, travessão, reticências, vírgula, ponto e vírgula, aspas e parênteses, que aparecem ao longo dos textos. E lembrando, como esses pontos são utilizados para trazer ritmo à leitura e trazer também aquele sentimento ou uma emoção dentro do texto, eu tenho que saber exatamente qual a finalidade de cada um. Então, dá uma pausa no seu vídeo, cheque quais são os sinais de pontuação, faz uma anotação para que cada um serve dentro de um texto, porque vocês produzem texto nas aulas de redação, vão colocar respostas em exercícios, então as pontuações são utilizadas o tempo inteiro, não só nas aulas de redação, mas em qualquer situação onde você vai usar a sua escrita. Então, os sinais de pontuação são importantes aí na sua utilização. E nós vamos dar ênfase aqui às pontuações que estão lá na nossa apostila. Uma delas é as reticências, que nós já vimos no slide anterior para que elas servem. Então, elas assinalam interrupção do discurso. O que é o discurso? É a minha fala ali, pode ser direta ou indireta. Para deixar o pensamento em suspenso, ou seja, né, eu interrompi, para assinalar hesitação. E aqui eu coloquei um trecho para vocês de um livro de Machado de Assis, que é um dos maiores escritores da literatura brasileira. Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome. E não é impossível que já me não lembro onde estava. Ah, nas estradas escusas. Reparem que nesse trechinho aqui nós usamos vários sinais de pontuação. E vocês observaram a minha fala? Ou seja, eu marquei ali o ritmo da minha leitura. Mas quem deu esse ritmo? Os sinais de pontuação utilizados. Reparem que nós temos vírgulas presentes, que indicam uma pausa curta. Olha aqui, ó, as reticências, ou seja, né, deixou meu pensamento em suspenso. Depois aqui também, hesitou em falar algo. E nas estradas escusas, ó. Olha o ponto de exclamação aqui. Aqui indica alegria? Não. Indica o quê? Uma admiração, algo que traz uma emoção ao meu texto. Então, é exatamente essa função dos pontos, trazer ao meu texto exatamente aquela emoção que eu tenho quando estou falando com alguém. Então, nós vimos aqui, ó, que as reticências podem ser utilizadas com essa finalidade. E nós temos aqui, ó, os pontos de exclamação e de interrogação. O ponto de exclamação, ele é usado no final de frases exclamativas. Lá no início do ano, nós vimos os tipos de frases. O ponto de interrogação será utilizado para as frases interrogativas. Para que serve, então, o meu ponto de exclamação? Ele vai trazer certas emoções como espanto, surpresa, alegria, dor, súplica e qualquer outro tipo de sentimento que eu quero trazer ali dentro do meu texto. O ponto de interrogação, todo mundo sabe que ele é usado no final de frases interrogativas diretas. O que são frases interrogativas diretas? São aquelas perguntas diretas que no final eu utilizo o ponto de interrogação. Porque nós podemos também fazermos perguntas indiretas, e aí, nesse caso, nós não utilizamos o ponto de interrogação no final. Então, as interrogativas diretas são aquelas perguntas onde, no final, nós estaremos aqui, ó, utilizando o ponto de interrogação. Então, ou seja, eu estarei trazendo uma pergunta ali, e, obviamente, para toda pergunta, gera-se uma resposta. Então, olha, tenha atenção aqui, com atenção, a diferença dos dois pontos, hein? Exclamação trabalha com estados emocionais. Espanto, surpresa, alegria, dor,
súplica, admiração, medo. E já o ponto de interrogação vai indicar uma pergunta. São pontos bem conhecidos de vocês, não tem nenhuma novidade aqui, mas atenção para o ponto de exclamação, que ele pode aí trazer sentimentos e emoções diferentes, dependendo daquilo que eu estou expressando no meu texto. E aqui nós temos as aspas, que vocês já conhecem também no texto, e aqui eu trouxe alguns momentos em que as aspas podem ser utilizadas. Porque lá no nosso caderno de atividades, nós estamos trabalhando aí com o ponto de interrogação, as aspas, estamos trazendo também aí o uso das reticências. Então, exatamente porque são situações utilizadas dentro do texto aí que vão exatamente trabalhar com essas emoções dentro da minha escrita, e ela será marcada exatamente pela forma como eu estarei lendo. Uma das formas de usar as aspas é antes e depois de citações ou transcrições textuais. Por exemplo, como disse Machado de Assis. Olhem só, o que é citação? É aquilo que Machado de Assis falou, ó. Como disse Machado de Assis. Nós já vimos aí em alguns textos, quando aparece fala no texto, nós podemos marcar também com as aspas. O travessão também tem esse papel de sinalizar ali a fala dos personagens, mas as aspas também sinalizam essa passagem também. Então, ó, Machado de Assis disse o quê? A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Então, essa aqui é uma fala de Machado de Assis. Isso é uma citação. Ou quando eu tiro algo do texto, ó, transcrição textual, eu vou retirar algo do texto. Já fazemos isso, né, pessoal, em vários exercícios que nós colocamos as respostas entre aspas, que eu sempre peço para vocês terem muita atenção. Outro também, nomes de livros ou legendas. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Camões escreveu Os Lusíadas. Os Lusíadas é um nome de livro escrito por Camões, no século XVI. Então, nós vimos aqui, ó, pode ser citação, né, a fala de um especialista, aqui no caso é de um autor. Podemos também transcrições textuais, tirarmos algo do texto, e aí eu vou colocar na minha resposta as aspas, sinalizando exatamente isso que eu tirei. Posso também colocar nomes de livros ou legendas, entre aspas. Então, são situações aí que no dia a dia vocês já utilizam bastante nos exercícios, mas é sempre bom nós revermos aí a função de cada uma dessas situações. Outro caso também que nós utilizamos muito as aspas são para assinalar estrangeirismos. O que é isso? São palavras, né, vindas de outras línguas, e aí nós vamos trazer esse contexto, gírias, expressões populares, às vezes uma ironia. E aqui, ó, nós temos um estrangeirismo, ó, o lobby. Por que estrangeirismo? Não é uma palavra de origem da língua portuguesa, é uma palavra estrangeira. Então, foi sinalizado aqui com as aspas, justamente porque eu estou deixando claro ali que é uma palavra originária de uma outra língua. Para que se mantenha a autorização de importação de pneus usados no Brasil, está cada vez mais descarado. Então, lobby representa aqui, então, uma palavra estrangeira. Isso aqui foi a revista Veja que trouxe essa informação. Com a chegada da polícia, os 3 suspeitos se mandaram rapidamente. Se mandaram é uma expressão que popular. Então, ela também foi sinalizada aqui, ó, com as aspas. Que maravilha! Felipe tirou 0 na prova. Reparem que a palavra maravilha aqui está no sentido irônico, porque ninguém vai achar maravilhoso alguém tirar 0 na prova. Então, ó, nós temos aqui um exemplo de palavra estrangeira, nós temos aqui uma expressão popular, nós temos aqui o fato irônico. Então, nessas situações, nós também temos as gírias, que nós sempre sinalizamos no texto, já disse isso para vocês em outros momentos em sala, que nós sinalizamos isso no nosso texto com as aspas, exatamente para mostrar a quem vai ler o nosso texto que eu conheço, que eu posso até usar a gíria no meu texto, mas eu vou usar as aspas para sinalizar esse recurso. Pausa o vídeo,
confere de novo todas as situações que as aspas podem ser utilizadas, faça algumas anotações se achar interessante, mas lembrem-se de estarem atentos aí a essas orientações de como esses sinais de pontuação serão utilizados. Então, pessoal, aqui vocês vão fazer os exercícios que foram passados aí no caderno de atividades, revejam todos os sinais de pontuação que nós vimos, a finalidade de cada um, e ao responder os exercícios lá do caderno de atividades, nós estamos dando ênfase a esses 4 sinais de pontuação que nós vimos separadamente nos slides. Façam lá a leitura certinha, verifique a sua resposta, se não está faltando nenhuma informação, se você deixou de usar algum sinal de pontuação, e lembrem-se, os sinais de pontuação, eles vão trazer na nossa escrita aquilo que eu quero que o meu leitor compreenda. Então, eu não posso produzir um texto de qualquer maneira, faltando os pontos, e nem colocar pontos trocados. E outra coisa, lembrando que se nós colocarmos os sinais de pontuação em lugares errados, ou colocarmos em situações invertidas, o que acontece com o meu texto? Ele perde totalmente o sentido. E aí eu passo a trazer uma outra ideia ao meu texto ali, que não é aquela original. Então, confiram todas as informações, revejam os slides, façam todos os exercícios com muita atenção, respostas completas, e depois vocês confiram todas as questões com o gabarito para ver se todas as informações que vocês colocaram estão corretas, completas. Uma ótima semana para todos. Até a próxima aula, galera. Fiquem com Deus.